A fantasia da Neu. A Neu remexeu em caixas esquecidas, encontrou peças exclusivas e começou a experimentá-las, se transformando de tal forma que nem ela, nem sua mãe conseguiu reconhecê-la. A ideia surgiu depois de vê-la totalmente mudada em outra pessoa. Neu e seus irmãos e amigos tiveram uma daquelas ideias mirabolantes que apenas crianças conseguem conceber. O plano era simples, mas prometia gargalhadas infinitas. Com o consentimento e o apoio da mãe, Neu recebeu um toque ainda mais especializado. Com roupas estranhas e uma peruca engraçada, ela se olhou no espelho e mal conseguiu se conter de tanto rir. Ela estava absolutamente irreconhecível. Nem mesmo a mãe conseguia acreditar na metamorfose que realizou. Com seu disfarce perfeito, Neu estava pronta para descer até a casa de Dona Maria da Márcia. Tinha a tarefa de entrar correndo na sala, gritando e fazendo gestos malucos. O objetivo era convencer todos na sala de que era uma desconhecida louca. Uma espécie de pegadinha. E lá foi ela, pronta para sua grande estreia. Enquanto isso, sua plateia se escondia na garagem, atrás do carro do seu Marcelo, uma Brasília velha, esperando para espiar as implicações de Dona Maria e dos outros. Quando Neu entrou correndo na sala, a comédia estava em pleno vigor. Ela gritava, pulava e gesticulava freneticamente. Sua fala ficou tão enrolada que nem mesmo ela sabia o que estava dizendo. Era um desempenho digno de um sanatório de saltimbancos. Mas, para o espanto de Neu, Dona Maria não demorou muito para descobrir seu disfarce. Ela olhou para a criança no centro da sala e sorrindo, disse: Neuzinha, todo mundo sabe que é você, pode parar. Neu perdeu completamente o prumo e ficou sem graça. Ela abaixou os ombros, deixou cair o beiço e saiu se arrastando para fora. Ela sabia que, quando saísse, sua gangue estaria esperando, rachando de rir pelo reconhecimento instantâneo e inesperado. A cena de Neu saindo derrubada da casa de Dona Maria foi mais engraçada do que se ela tivesse realmente conseguido assustar alguém lá dentro. O cachorro que quase enlouqueceu a mãe e o pai trouxe consigo um cachorro perdigueiro. Ele parecia manso, mas a tranquilidade do lar estava prestes a ser abalada. Logo no primeiro dia, o cachorro, cheio de energia e curiosidade, resolveu dar uma olhada na sapateira. O alvo de sua curiosidade? Um sapato novinho em folha que pertencia ao Betinho. O sapato era tão novo que nem tinha sido usado ainda. Era uma verdadeira alegria para o Betinho, mas para o cachorro, era um petisco delicioso em potencial. Sem olhar para os lados, o cachorro começou a mastigar o sapato. Usava também as patas como se estivesse enfrentando um adversário terrível. Foi bem rápido, para o sapato ficar completamente destruído. Mas o cachorro parecia não ter limites. Em outro episódio, ele decidiu que o corredor da casa seria o local perfeito para vômitos fedorentos, pois comia todo tipo de carniça que encontrava pela rua. E, para tornar as coisas ainda mais interessantes, o cocô do animal tinha um cheiro que facilmente rivalizava com os piores odores do mundo. Era de fazer nariz torcer. Nos dias que passaram, a mãe estava à beira de um ataque de nervos. Ela olhou para aquele animal, que parecia não ter um pingo de educação, e disse: Eu não aguento mais. Esse cachorro vai me enlouquecer. O desabafo da mãe fez, finalmente, com que o pai decidisse se livrar dele. Imediatamente, ele pegou o cachorro, o colocou no caminhão e o levou embora. Chegava o fim dessa desventura, do cachorro mais fedorento do mundo. Neu na, quase, discoteca naquela noite, estava se preparando para mais uma ida à discoteca, uma experiência que parecia ser a coisa mais emocionante da vida. Ele tinha um estímulo extra, a Neu ia acompanhá-lo, o que tornava essa ideia ainda mais garbosa. Só havia um problema: Neu era considerada pela mãe muito mais nova do que e para ela, a discoteca não era um lugar seguro para uma jovenzinha. Determinada a não deixar sua idade ou as regras da mãe a impedirem, Neu decidiu enfrentar a peleja para ver o que aconteceria. Como qualquer jovem que anseia por uma noite emocionante, ela se arrumou e se perfumou da cabeça aos pés, pôs um sorriso despreocupado no rosto.
Era o tipo de preparação que fazia com que a mãe notasse a batalha iminente. Enquanto os dois irmãos se preparavam para sair, a mãe, por fim, fez a pergunta: onde vocês pensam que vão? Neo, com a excitação típica de sua figura, respondeu sem rodeios que ia à discoteca com o Di. A mãe não ficou nada satisfeita com a independência dela. Você é jovem demais para ir a um lugar assim, disse ela, como uma sentença final. O coração da Neo, cheio de empolgação, desmoronou em segundos. Ela não conseguia entender por que a mãe estava impedindo o que parecia ser a maior aventura de sua vida até aquele momento. Chorando e se sentindo incompreendida, ela decidiu fazer uma última tentativa de conseguir o que desejava. Sentou-se no corredor, chorando como uma criancinha fazendo birra. Di, jogando seu charme encantador, tentou persuadir a mãe, defendendo o caso de Neo. Oh, mãe, deixa ela ir, implorou ele, enquanto olhava para a mãe com um olhar recheado de expectativa. A mãe não cedeu. Deixa ela o quê? Nem você deveria ir, retrucou ela com um olhar severo. Por um triz, os dois irmãos quase tiveram que passar a noite em casa, mas, no último minuto, Di conseguiu escapar. Mas a Neo chorosa, continuou sentada no corredor, e a mãe permaneceu firme em suas convicções. Chore você, não eu. Carinhos de mãe, com tampinha de caneta. Algumas lembranças da infância são singulares. Como, por exemplo, o método carinhoso para fazer as limpezas de ouvido, realizado pela mãe com uma tampa de caneta. A mãe chamava um por vez, preparando-os para aquele breve procedimento, mas extremamente agradável. Suas mãos eram leves e delicadas, e aquelas minúsculas operações de higiene consideradas mais afagos do que medidas necessárias. Woody, em particular, adorava esse momento tão especial com a mãe. Cada encontro não era apenas um cuidado com a higiene, era um encontro de ternura e aconchego. Ele se aninhava no colo dela e se entregava ao carinho e à atenção materna. O toque suave da tampa de caneta não só limpava o ouvido, mas também acariciava a sua alma. Di, quase hipnotizado pela sensação gostosa, não queria que aquele instante mágico chegasse ao fim. Ele pedia por mais, como um pedido de bis em um espetáculo que ele queria assistir indefinidamente. Mãe, mais um pouco aqui desse lado, ele solicitava, e depois do outro, e ainda mais um pouco. Aquela paz e tranquilidade que sentia no colo da mãe o fazia quase cochilar, como se estivesse embalado por uma canção de ninar. Dodana, Dodana a. Dodana, Dodana a. Vamos túmido tom patovete de totoiate túmido no ubai? Márcia exclamou com uma paixão incontrolável. A tradução para os ouvidos desatentos: Rosana, Rosana a. Vamos comprar sorvete de chocolate comigo no bar? Márcia era uma grande amiga. Com seus dentes alinhados para dentro, ela conseguia sorrir de um jeito que fazia seus dentes desaparecerem. Mas sua personalidade cativante a fazia se destacar, era muito querida por toda a família. Por mais que tenha demorado um pouco para começar a falar corretamente, Márcia conseguia se comunicar perfeitamente em sua própria linguagem. O senhor Marcelo, pai dela, trabalhava com entregas para a Kibon, e em sua casa, o que nunca faltava, eram sorvetes dos mais variados sabores. Até os vizinhos ganhavam os famosos tijolos da Kibon, mas ainda assim, virava e mexia. A animação de Márcia era contagiante, e Rosana não podia resistir. Afinal, quem poderia negar um convite tão entusiasmado para um delicioso sorvete? Ambas se dirigiam ao bar do Berto em busca de um picolé gelado de sabor intenso. Por mais que Márcia pudesse ser conhecida por seu jeitinho único e sua comunicação engraçada, ela também era admirável por sua amizade sincera. Tanto que Neo e Sana gostavam demais de sua companhia. Era uma amizade tão forte que, por vezes, Neo e Sana provocavam o Di, dizendo que um dia ele se casaria com ela. Di não conseguiu esconder sua surpresa e até se indignou com a ideia. Deus me livre de me casar com ela! Exclamou, com uma expressão de horror. Os filhos dela vão nascer todos banguelas. A piada fez todos caírem na gargalhada. Afinal,
Quem poderia imaginar que bebês nasceriam com dentes? Essa é só uma das muitas histórias engraçadas que surgiam quando Márcia estava por perto, espalhando sua alegria e humor. A camiseta do Arthur segurado Neo estava pronta para mais um dia de escola, usando sua camiseta de uniforme, recém-substituída dos tradicionais aventais brancos, e uma correntinha novinha que ganhou da tia Neide. Ela subia a Imperatriz Leopoldina com um sorriso de orelha a orelha. Com toda a certeza, ninguém poderia afirmar que gostava mais da escola do que Neo. Sua paixão pela instituição de ensino era tão profunda que ela praticamente fazia parte da mobília. Neo se infiltrava em todos os cantos. Ela auxiliava as merendeiras na cozinha, roubava algumas bolachas e café da sala dos professores, como se fosse uma deles, e frequentava a misteriosa área interna da cantina, que era impedida para os alunos comuns. A Neo conhecia cada canto daquele prédio antigo como a palma de sua mão. Naquele dia, enquanto subia a avenida a caminho da escola, um homem surgiu correndo em direção oposta a ela. Em frente à Pachoal, ele arrancou a linda correntinha que ela estava usando, levando junto um pedaço do uniforme. O ato de violência repentina pegou Neo de surpresa. Assustada e em lágrimas, ela não teve outra escolha senão voltar para casa. O incidente não só havia tirado sua correntinha, mas também despedaçado seu uniforme e um pouco de sua alegria naquela manhã. Para encobrir o rasgo na camiseta, Neo virou sua mochila que estava nas costas para a frente do corpo. E caminhou de volta para casa com o espírito um pouco abalado, mas decidida a superar o triste acontecimento. Não demorou muito para que ela estivesse pronta para enfrentar o que quer que a escola e a vida lhe reservassem. Pois, afinal de contas, faz parte de crescer e aprender a lidar com as reviravoltas do destino. As aventuras cinematográficas, as visitas ao cinema eram um grande evento. A Tata, atenta em criar memórias especiais com seus pequenos gestos, fazia questão de proporcionar aos irmãos menores uma experiência que lembrariam para sempre. Não que essas visitas ao cinema fossem uma constante, muito pelo contrário. Era algo escasso, mas quando finalmente acontecia, parecia uma celebração com direito a tapete vermelho. E não se engane, não era fantástico pelas estreias de grande sucesso de bilheteria, mas sim a oportunidade de um encontro com as telonas e a magia que vinham junto. 2 filmes se destacam vividamente na memória dessa família. O primeiro foi Os Embalos de Sábado à Noite. Trouxeram a febre das pistas de dança e a explosão da música disco com Johnny Travolta arrasando em sua performance. Tata e seus pequenos irmãos se viram encantados, confundindo os pezinhos ao ritmo da trilha sonora, mesmo quando as passarelas das discotecas eram desconhecidas para eles. A segunda joia cinematográfica foi um clássico da Disney, Branca de Neve e os 7 Anões. Nesse conto de fadas encantado, Tata e suas crianças foram levadas a um mundo de encanto, onde espelhos mágicos, maçãs envenenadas e amáveis anões se entrelaçavam em uma história que nunca mais sairia de suas mentes. Mas houve filmes que foram prometidos: Pente para a Banguela, Poeira em Alto Mar. A volta dos que não foram esses nunca foram assistidos por eles, obviamente. Cada uma dessas raras visitas ao cinema tornou-se uma celebração da família, um momento de união, risos e, é claro, pipoca. Tata sabia que a vida cotidiana tinha suas próprias alegrias e desafios, mas ela queria proporcionar aos seus um vislumbre do mágico, algo para sonhar e sorrir. Essas idas ao cinema eram exatamente isso, pequenos mundos de diversão que se transformavam em memórias aconchegantes e carinhosas que perdurariam para sempre. As peripécias da vó Elisa na sua idade avançada. Vó Elisa deu um jeito de tornar aquela temporada na casa da família uma experiência inesquecível, para dizer o mínimo. Ela era uma senhora teimosa e com um temperamento capaz de fazer uma tempestade parecer uma brisa suave. Os dias evoluíram com uma série de desafios. Vó Elisa adorava uma discussão e não hesitava em usar palavras ásperas, especialmente com a mãe. Xingava com palavras que não eram dignas de uma dama da sua idade, coisas como, sua putana. Um desses episódios memoráveis envolveu uma tentativa de fuga dramática.
Certa vez, ela estava convencida de que o pai não a levaria de volta para sua casa. E então, pegou sua mala e sua bolsa e declarou que iria embora. A mãe não acreditou muito, mas quando a viu marchando em direção à rua, se apressou em alcançá-la. No caminho, vó Elisa não poupou a Neu, que almoçava na sala, dando-lhe uma bolsada na cabeça que a fez quase engolir o prato inteiro com o impulso. A situação ficou tão fora de controle que o pai precisou intervir e trazê-la de volta. Apesar dos desentendimentos e escapadas teimosas, havia momentos engraçados que não podem ser ignorados. A avó Elisa gostava de fazer pequenas caminhadas com o Di de um lado e a Neu do outro. Ela tinha uma pelanca nos braços que parecia ser um ímã para as crianças. Eles não conseguiam resistir e o tempo todo, ficavam apalpando aquela pele macia, por todo o percurso. Toda vez que as mãos curiosas atacavam, a avó levantava os braços para evitar a brincadeira incômoda, mas, na verdade, isso apenas parecia um convite para eles. E ela ia levantando os braços até não poder mais. Era vicioso esse ciclo de pelanca, braços ao alto e palavras ásperas. Por mais brava que fosse, logo depois dos xingamentos, ela se esquecia e tudo começava de novo, e de novo. Depois de usar o bidê como privada, ela foi surpreendida tentando escovar os dentes com um pente. Detalhe, não era um pente comum, era um daqueles desembaraçadores, enormes, o tanque mágico das tardes de verão naquelas ardentes tardes de verão, o tanque da mãe, que à primeira vista não parecia ser tão grande, se transformava em um verdadeiro oásis para o Dê, a Neu, a Sana e a Si. A mãe enchia o tanque com água e, como em um passe de mágica, transformava-o em uma piscina de águas claras. A água refrescante era um convite irresistível, uma promessa de diversão e quebra para o calor escaldante. Vestindo apenas suas roupas de banho improvisadas, os 4 irmãos se lançavam com entusiasmo no tanque. O que era pequeno se tornava vasto, e as risadas rolavam soltas. Eles se esqueciam do mundo lá fora, focados em se divertirem naquela piscina improvisada. O Di fazia às vezes de capitão destemido, liderando expedições em águas profundas, que, na realidade, mal alcançavam suas cinturas. Neu, sempre curiosa, explorava os cantos do tanque, como uma intrépida mergulhadora à procura de tesouros esquecidos. A Sana e a Si não ficavam atrás e aprenderam a arte de se refrescar em grande estilo. A mãe observava a alegria daquelas tardes especiais. Ela sabia que não precisava de uma piscina luxuosa para proporcionar momentos agradáveis aos seus filhos. A simplicidade, o calor, e uma boa dose de criatividade transformava aquele tanque de lavar roupas em uma brincadeira refrescante. O pássaro negro travesso e o sabiá bajulador se usou fraldas noturnas até os 6 anos. Como já era bastante grande, não havia fraldas daquele tamanho para comprar, então a mãe improvisava com panos de saco de açúcar. Vai ver, foi por isso que ela ficou assim, tão doce e meiguinha. Ok, voltemos ao ponto. Se era piolenta e acordava chorando porque o pássaro negro grudava em sua fralda e ficava dependurado nela. Ela não sabia se defender dele, enquanto priorizava coçar a cabeça, então chorava. Esse pássaro negro era bem domesticado e não precisava de gaiola. Toda vez que ia saindo pelo corredor e em sentido à rua, a mãe gritava: "Pode voltar daí, negrão." E ele voltava, obedientemente. Ele era também um pássaro saudável, comia no mesmo prato que o pai. Quando encontrava os cigarros do pai sem vigilância, ele destruía o maço todo de uma só vez, como se fosse seu pequeno protesto contra o vício. Ponto. Eles tiveram também um sabiá. Ele fazia a maior algazarra toda vez que ouvia a Kombi do pai chegando em casa. Era o puxa-saco oficial do pai, e sua barulhenta paixão era inegável. Escorregando na areia com sabão em pó em um cantinho da infância, havia uma tradição que trazia mais alegria do que qualquer parque de diversões: o deslizar com sabão em pó. Para as crianças, quando a mãe anunciava que ia lavar a frente de casa, era como anunciar que iria começar uma brincadeira simples, mas que garantiria a dose diária de pura diversão e risadas acentuadas.
Antes de fazer qualquer coisa, ela se certificava de que a área estava preparada para receber o que vinha a seguir. Areias incômodas que podiam prejudicar os joelhos eram banidas. Em seguida, ela espalhava uma generosa camada de sabão em pó pelo chão, e fazia espuma, muita espuma branquinha. Com a área devidamente qualificada, as crianças entravam em ação. Seus pés se antecipavam de excitação, e eles se ajoelhavam ou deitavam na superfície escorregadia. O objetivo era simples: dar um impulso poderoso contra a parede, que os impulsionava pelo chão, até o outro lado. Os pequenos soltavam risadas enquanto deslizavam com toda a força e determinação que só as crianças possuem. Às vezes, o impulso era tão forte que eles se esbarravam uns nos outros; em outras vezes, o alvo não era ninguém, mas a própria parede. Não importava. Todo encontro gerava novas gargalhadas. A mãe, do alto de sua sabedoria, percebia o verdadeiro tesouro que a brincadeira proporcionava. Além de dar às crianças uma tarde inteira de entretenimento, o escorregão com sabão também lhe concedia um breve período de tranquilidade enquanto ela cuidava do resto da frente da casa. Fascinados pelo fogo, como entender a atração dos meninos pelo fogo? Um mistério que provocava encanto e, às vezes, pequenas encrencas. Claro, se trata de Di e Bé. A chama de uma vela iluminando as noites escuras, provocadas por tempestades que tiravam a energia elétrica, não tirava a alegria de D, muito pelo contrário, ela exercia uma verdadeira fonte de fascínio para ele. Ele era hipnotizado por essa dança luminosa, se aproximava da vela, fixando seus olhos na chama trêmula. Naqueles momentos, o tempo parecia desacelerar, e ele ficava completamente imerso naquela energia mágica. É interessante como o fogo consegue transformar os pequenos em pensadores profundos, mesmo que apenas por um breve instante. Bé, por outro lado, tinha sua própria versão de experimentos pirotécnicos. Pegava um galho e enrolava plástico na ponta, com cuidado. Depois, fazia a sua criação entrar em contato com o fogo, apenas para ver o plástico derreter e queimar. Tinha seu próprio laboratório secreto de fogo e química. As marcas que as gotas de plástico derretido deixavam no chão se assemelhavam a um mapa secreto de aventuras. A cada experimento, surgiam novas formas, curvas e linhas sinuosas, todas marcadas pelo azul do fogo que as criava. Fascinante para ele era ver uma pequena revolução de cores e formas no chão. Como toda grande descoberta, essa também teve a sua reviravolta. Um dia, enquanto Bé estava absorvido em sua experiência incendiária, um bloco do plástico derretido se soltou e caiu em sua perna. A sensação de calor e a dor do plástico queimando foram enlouquecedoras. Ele correu para apagar o plástico derrubado, mas o estrago já estava feito. A perna ganhou uma pequena marca, uma cicatriz da sua ousada brincadeira. Ambos sabiam, ou aprenderam depois, que, embora o fogo fosse fascinante, deveriam sempre brincar com ele com respeito, precaução e um toque de bom senso. O gesso que durou menos que um espirro na estreita calçada, Di caminhava despreocupado, perdido em seus próprios pensamentos, quando o cachorro, enfurecido do Sr. Toninho, o padeiro, anunciou sua presença com uma série de latidos ameaçadores. Di deu um salto tão alto e desajeitado que, na confusão, acabou esbarrando no caminhão estacionado. Seu ombro se chocou com a lataria com um estrondo tão forte que refletiu em uma onda de dor que intensa. Seu ombro, ou melhor, sua clavícula, havia se deslocado. Ficou claro que uma visita ao hospital era necessário. Então, com um braço imobilizado próximo ao peito, Di retornou ao lar com uma meia camisa de força, que era como ele enxergava aquele gesso. Passaram-se alguns dias, não tantos assim, talvez uma semana, e Di começou a sentir um incômodo insuportável sob o gesso. Era uma coceira no braço engessado, e ele não tinha outra alternativa, senão tirar o braço que estava sob aquele emaranhado de ataduras, e esticando-o para fora, aliviava finalmente o que o atormentava em sua pele. Depois o guardava de novo. A mãe, em estado de preocupação constante,
Percebeu ser hora de voltar ao pronto-socorro. Era outro médico, e o Di explicou timidamente a situação. Desconfiado, o médico perguntou: "Você está se movimentando assim, sem dor?" Di balançou a cabeça afirmativamente. O sábio médico percebeu que o gesso não era mais importante com habilidade, o removeu. Foi um processo surpreendentemente rápido, e logo o gesso que parecia uma segunda pele se foi, revelando o braço de Di completamente intacto. O gesso durou menos de uma semana. E todos puderam rir da situação absurda, onde esse procedimento pareceu ter sido um cuidado completamente exagerado. O caso do cavalo no quarto. De tempos em tempos a febre dos cavalos reinava em casa. Todos, em algum momento, manifestaram o desejo de ter o próprio equino. Mas a melhor história ou, a mais equina de todas, foi a de Bé. Um dia, seu coração infantil foi tomado pela magnífica ideia de possuir um cavalo. Ele expressou seu desejo com uma seriedade incrível, argumentando que o cavalo ficaria bem no seu quarto. Sim, no quarto. Bé estava completamente convencido que seu aposento de dimensões modestas era o lugar perfeito para abrigar um cavalo. A mãe, com todo o bom senso, tentou explicar que a casa simplesmente não tinha espaço para um animal daquele tamanho. Mas Bé não se deixou abalar e insistiu com a mãe, dizendo que ajeitaria tudo para acomodar seu novo amigo de 4 patas. Diante de sua inquietação e uma possível prostração, pois Bé pareceu adoecer pelo sonho de possuir esse animal, o pai fingiu interesse ao que dizia o jovem criador de cavalos. Eles saíram em uma jornada pelas redondezas, com Bé, acreditando sinceramente que estavam à procura de um cavalo para comprar. O pai, por sua vez, escolheu os caminhos mais lógicos, aqueles que ele sabia que não os levariam a encontrar um cavalo. Ele levou Bé na conversa, brincando com a ideia de encontrar o cavalo perfeito. Com o passar do tempo, a empolgação de Bé abrandou, e ele começou a perceber que a busca por seu cavalo não estava dando frutos. Quando finalmente se deu por vencido, a realidade se instalou, e a ideia do cavalo no quarto perdeu seu brilho inicial. A transformação do tênis de Bé deparou-se com um dilema: ele possuía apenas um par de tênis para suas saídas, e esse par estava, infelizmente, muito sujo. E como a genialidade costuma surgir nos momentos mais inesperados, Bé teve uma ideia que julgou perfeita: vou lavá-lo e colocá-lo no forno. Lá é quentinho, e num instante, estará seco. Movido por uma certeza e confiança inabalável no plano, ele lavou meticulosamente o tênis e, em seguida, depositou-o no interior do forno. Ajustou o tempo e a temperatura com precisão, acreditando que, assim que o alarme soasse, seu calçado estaria limpo e seco como nunca. Uma solução brilhante, pensou ele. Quando o tempo de forno se esgotou e Bé retirou seu tênis, ele se deparou com uma transformação que poderia rivalizar com as histórias das 1001 Noites. Em vez de um simples tênis molhado, agora ele tinha um verdadeiro sapato do Aladim, com as extremidades visivelmente alteradas, curvadas e empinadas como se estivessem prontas para sair voando. Sua desilusão foi gigantesca. Seu plano infalível deu ao tênis uma forma completamente diferente do que ele precisava, e como não se tratava de uma festa à fantasia, ele teve que cancelar seu passeio naquela noite. A história de Felipe, o gato da família. Eis que surge Felipe, o único gato preto com a barriga marrom e incríveis olhos verdes de uma ninhada de gatos brancos, vindo do Rando, o distribuidor atacadista que o pai trabalhava. Felipe ganhou esse nome porque se parecia muito com um dos funcionários desse lugar. O gato que reinou em nosso lar por 14 longos e memoráveis anos. Infelizmente, sua vida foi abreviada por um atropelamento, causado pelo Sr. João, o pai da Tânia. Antes dessa tragédia, Felipe já havia experimentado o sabor amargo da adversidade. Em um acidente anterior, seu olho, como uma pérola deslocada de sua concha, pendeu apenas por um delicado filamento, semelhante a uma corda de violino prestes a se romper. Contudo, a destreza e a coragem do pai, em um gesto quase cirúrgico, conseguiu restaurar a visão daquele felino,
contra todas as probabilidades, apenas devolvendo seu olho ao lugar dele. Felipe, por sua vez, não se deixou abater pelos desafios da vida. Sua resistência era constantemente testada pelos pequenos habitantes da casa. Neo e Di, como dois conspiradores mirins, encontravam diversão em testar a paciência do gato. Muitas vezes, enquanto Felipe se rendia ao prazer de um banho de sol, os dois sabotadores, com uma destreza sorrateira, surpreendiam o gato com sustos gritados. Com o tempo, Felipe aprendeu a arte da indiferença. Depois do pulo de susto, ignorava-os completamente e retornava à sua meditação solar. Mas foi mesmo sob a cama da mãe que ele foi testado, diariamente. Ali, Felipe era convidado, ou melhor, obrigado, a ser o astro principal de um teatro de sombras. Os quatro pentelhos, debruçados sobre a cama, orquestravam suas tentativas de provocar e confundir o gato. Desafiavam sua paciência, cutucando-o até que, em um ímpeto de fúria felina, ele se lançasse com garras e dentes. Entretanto, o timing daquelas crianças foi impecável. Eles se levantavam apenas no ápice do ataque, deixando o gato frustrado, com o desaparecimento imediato do seu alvo de ataque. Sim, havia um quê de temor nessas brincadeiras, mas a adrenalina daquelas risadas infantis superava qualquer resquício de medo. As preferências culinárias naquela época, os animais de estimação não tinham a variedade de rações deliciosas e nutritivas que os animais de estimação têm hoje em dia. Felipe era o exemplo perfeito de um comedor versátil. A mãe fazia questão de variar seu cardápio com uma ampla seleção de alimentos. Ele adorava doce de abóbora, arroz misturado com sardinha enlatada, milho verde, mamão, bauru da lanchonete de Bocha, um quitute especial trazido pelo pai, e ovos cozidos. A princípio, ele corria para a cozinha sempre que ouvia o som da casca de ovo sendo quebrada. No entanto, depois de muitos ovos cozidos, ele ficou farto. Em um dia, ao ouvir aquele som que já estava familiarizado, Felipe deu um salto e correu para longe da cozinha, querendo evitar a visão do ovo. Houve um episódio que realmente pegou todos de surpresa, especialmente a mãe. Ela preparou um doce de abóbora, quentinho e apetitoso. Ofereceu uma pequena porção ao gato e guardou o restante na geladeira. À noite, enquanto a mãe assistia à televisão com o seu braço descansando no sofá, sentiu alguém o cutucando. Seu coração gelou, e ela quase perdeu a coragem de olhar. Quando finalmente olhou, descobriu que era o Felipe, que havia se aproximado e dava toques gentis em seu braço. Ele correu até a porta da geladeira e sinalizou que queria algo de lá. A mãe então entendeu que ele estava pedindo doce de abóbora. Era encantadora a maneira como Felipe bebia água no banheiro. Com paciência, ele esperava que alguém abrisse a torneira para ele. Primeiro, soltava para o bidê, e então, habilmente, subia na pia. Apoiando uma de suas patinhas na cuba, ele se inclinava delicadamente para lamber a água que escorria em um fio estreito. A lanchonete do pai no coração do taquaral, ao lado das quadras de bocha, o pai gerenciava sua lanchonete com esmero e dedicação. Era uma visão encantadora quando havia campeonatos de bocha. Com um uniforme imaculadamente branco e uma varinha elegante, ele se tornou o juiz da partida, desenhando marcas na areia para determinar o vencedor com uma autoridade respeitável. A lanchonete era um projeto familiar, um negócio onde todos, de alguma forma, contribuíam. O Bé, frequentemente após um longo dia no quartel, dirigia-se diretamente para lá, pronto para ajudar. Os mais jovens tinham tarefas mais simples, como varrer o chão, espetar guardanapos de papel e descarregar caixas de cerveja da velha Kombi. O mais folgado, tinha uma habilidade impressionante de desaparecer sempre que o trabalho se intensificava e reaparecia somente após os afazeres serem concluídos. As brincadeiras preenchiam o tempo, e quando a noite avançava e o cansaço pesava, as crianças adormeciam em segurança nos bancos de madeira. O cardápio do estabelecimento era breve, mas possuía excelentes especialidades.
O pai selecionava os queijos mais finos, ainda que os jovens paladares das crianças rejeitassem o sabor forte e os dispensasse após algumas mordidas. No entanto, eram unânimes ao apreciar o bauru de tomate e orégano que ele preparava. Mesmo quando os filhos não o acompanhavam, ele garantia que esse lanche especial os encontrasse em casa. Até Felipe, o gato, esperava ansiosamente por esse momento. No entanto, entre os muitos contos e fábulas que giraram em torno daquela lanchonete, uma história em particular se destacou. Reza a lenda que um jacaré foi avistado próximo à lagoa. O pai, com toda a sua bravura e coragem, teria usado um pedaço de madeira para capturar o réptil, conduzindo-o para longe dali. Seria isso possível? Um jacaré na lagoa do Taquaral? Bem, a verdade é que aquele lugar tinha o dom mágico de transformar a realidade. A lagoinha, posicionada estrategicamente em frente ao clube de bocha, alimentava a imaginação fértil das crianças. Lagartos viravam jacarés, pássaros se convertiam em fortes predadores perigosos e capivaras se transformavam em dinossauros. Aquele era um mundo onde tudo era possível, e as linhas entre a realidade e a fantasia eram maravilhosamente borradas.